Que o Acre é cheio de peculiaridades, costumes e dono de uma identidade sem igual, isso ninguém pode negar. Mas vocês se lembram do dia que quiseram abalar um pouco dessa identidade? Meu povo, eu tô falando do período que quiseram colocar a escrita do adjetivo acreano com a letra I. Vocês se lembram desse período? Pois é, o Almanacre chegou agora para esclarecer essa situação de uma vez por todas. Por isso que a gente convidou o professor do curso de Letras Português da Universidade Federal do Acre, Sérgio Santos. E professor, para a gente começar, explica para a gente como que surgiu essa escrita do acreano com I. Olha, na verdade, a escrita do acreano com I, ela sempre existiu, né? Existia antes da reforma de 1990 as duas formas de se escrever a palavra acreano, com E e com I. Porque no processo de formação de palavra, você separa o ACR, né, o radical, acrescenta o elemento ano, que é o adjetivo que dá a ideia do gentílico, né, aquele que é nascido em determinado lugar, e aí você tem uma formação chamada, que ficaria o nome acrano. Para você harmonizar isso, você coloca uma vogal, que nós chamamos de vogal de ligação, que harmoniza o nome, o adjetivo. E aí você tem o I, que é a vogal natural para esse processo de formação. Aí você tem acreano. Mas em função do nome ser um gentílico que marca uma espécie de identidade, existiam as duas formas. Com o acordo de 1990, que entrou em vigor em 2016, essa forma caiu e ficou a forma oficial, que é acreano com I. Agora, os acrianos não aceitaram essa escrita, né? Porque aquele acriano do pé rachado, ele gosta de ser identificado como acreano com E. E aí, como que ficou essa situação? A Academia Acreana de Letras entrou com um recurso, né? Pedindo, reclamando, vamos dizer assim, que se usasse também a forma com E. E aí ficou instituído por uma lei estadual que a forma acreano também, acreano com E, possa ser usado também em documentos oficiais, em documentos do Estado. Nacionalmente, a forma correta é acreano com I, mas no Acre nós podemos utilizar a forma com E. A língua é um dos principais traços da cultura, da identidade de um indivíduo, né? Então, a forma como ele utiliza a língua, a escolha das palavras, a estrutura em que ele dispõe as palavras para formar frases, o ritmo que ele dá dessa frase, nas entonações, enfim, tudo isso é parte da identidade de um indivíduo. E por falar em cultura e identidade do povo, maninhos e maninhas, se preparem, porque agora eu vou lançar uma ruma de palavra que só o acreano do pé rachado gosta de falar, não é mesmo? Inclusive, aqui onde a gente está, na Biblioteca Pública do Estado, tem vários livros que falam sobre o acreanês, aquele jeito especial que só nós sabemos falar. Inclusive, professor, já diga aí uma palavra que só o acreano vai entender do que se trata. Uma palavra muito conhecida pelos acreanos é a palavra baixaria, designando não uma bagunça, né, uma confusão, mas uma comida. Exatamente. Inclusive, baixaria aqui no Acre é o único lugar do país que tem dois significados. No Acre você pode tanto fazer uma baixaria como comer uma baixaria. Agora fala a próxima palavra, mas ainda não entrega do que se trata, o que significa. Só joga ela no ar. Buzugão. Buzugão, será que tem a ver com busão? Com ônibus? Essa eu não sei, você aí de casa sabe? Conta pra gente, professor. Olha, buzugão é alguma coisa de tamanho fora do normal, maior, né? A gente geralmente, eu lembro de usar na época, por exemplo, quando a gente brincava de peteca, né? A bolinha de gude, que no Acre a gente chama mais de peteca do que bola de gude. E quando ela é aquela grande, a gente chamava de buzugão. Entendi. Maceta também. Maceta também é um adjetivo que designa algo fora do normal, algo maior, grande, né? E o senhor citou a peteca, agora eu lembrei da pepeta. Aqui a gente conhece a famosa pepeta, mas em outros lugares é papagaio, pipa. Exatamente. No Acre, o uso comum para designar aquele brinquedo, né, é pepeta, enquanto por aí é pipa, papagaio. E aqui a gente conhece por pepeta. Tem uma que eu gosto muito, que é baldear. Pro acreano é tão natural, vou baldear a calçada, vou baldear a minha varanda. É tão comum, né? E lá pra fora o pessoal não sabe.
Numa viagem recente que eu fiz, estive em contato com um policial de Angra dos Reis e ele achou estranhíssimo a gente usar a palavra baldear para designar, né, limpar a casa, jogar água com balde, enquanto eles, na polícia, baldear para eles significa fazer uma ronda para verificar como está a segurança do bairro. Baldear, arrodear é um arruma de palavra que a gente tem que só o acriano sabe falar e entender também. Agora, professor, varia de município para município? Ainda pode haver essa variação de município a município. Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, ainda há o uso da palavra lebrel, que significa uma coisa cafona, brega, desajeitada, que em Rio Branco é pouco usada, poucas pessoas conhecem. O refresco, por exemplo, que é aquele suco, né, que a gente consome ensacado, congelado, que aqui é chamado de refresco, em Cruzeiro do Sul é chamado de VIP. Enquanto em outros lugares do Brasil é chamado de din-din, de sacolé. Pessoal, essa questão do dialeto é muito interessante. E quando o Almanacre acabar, corram no Instagram da Rede Amazônica Acre. Sabe por quê? A gente vai lançar um super quiz nos stories sobre o acrianês. E eu quero ver se vocês estão afiados.